Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a Conversa ao Pé do Rádio. Esse que vos fala é Rubem Gonzalez. Esse é o nosso portal, esse é o nosso canal. Desculpem pela semana agitada. Ontem não teve live, não teve programa, não teve nada, porque ontem fui resolver problemas particulares. Depois, mais pra frente, eu conto. Na hora que as coisas mudarem, eu conto. Até lá, ficamos por aqui mesmo. Agradecendo a todo mundo e pedindo a vocês aí, encarecidamente, que se inscrevam no canal, apertem a teclinha, apertem o sininho e passem a participar do supergrupo Portal Rubem Gonzalez no Telegram. Tem o link aqui embaixo, você baixa o Telegram, entra no Telegram, você vai adorar o Telegram. O Telegram tem vários canais, tem vários lugares para você pegar conteúdo. Você pode transferir um filme inteiro para alguém pelo Telegram. Você pode ter grupo com 200 mil pessoas. É muita coisa. Não estou fazendo propaganda do Telegram, não. Não ganho nada do Telegram, não. Tá? Eu só estou falando para vocês que vocês estão perdendo em não ter o Telegram. É fantástico. É muito superior ao WhatsApp. Não tem nem comparação. Mas você entrou no portal Rubem Gonzalez, vai lá e cria um nickname. Tá? Cria um apelido. Porque você vai entrar no supergrupo com aquele apelido, as pessoas vão poder te contactar, vão poder ligar para você pelo Telegram, só que ninguém vai ter o seu número. Salvo se você já estiver na agenda da pessoa. Mas aí você já tem uma relação com a pessoa. Você tem que ter um motivo para ter o número dela ali. Senão, a pessoa não entra na sua privacidade. É fantástico. Então é o seguinte. E outra coisa é www.jornalpurosangue.com e os nossos canais, amigos, parceiros que estão aí com a gente na mesma cruzada, na mesma pegada. Estamos fazendo todos a mesma caminhada. Esquecemos de vez, para não lembrar nunca mais, essa história de esquerda, direita, porque eu vou morrer, meus netos vão morrer, e isso daí já caiu de moda. Não é caiu de moda, é porque o caminho certo é outro. O caminho certo é uma nação soberana. O caminho certo, por exemplo, hoje quem melhor trilha é a China. A China é comunista de mercado. É comunista porque o Estado é forte. É comunista, mas o Estado não é soberano. O mercado não manda no Estado, mas o Estado regula o mercado. É para isso que foi feito o Estado. O mercado não é um organismo autônomo que faz o que quiser, o que bem entender. Não. O Estado está ali para representar o povo. O Estado é o grande ministério público. O grande ministério público do povo é o Estado, a União, que cuida do principal. Estado não é cabide de emprego. Estado, simplesmente, pode ser a carreira profissional. O cara escolhe ser militar, o cara escolhe seguir no judiciário, o cara escolhe para onde vai. O cara pode escolher a administração pública. É digno, é um trabalho belíssimo, contanto que fosse bem feito, mas não é. Hoje, as nossas administrações municipais, as nossas administrações estaduais e até federais em alguns âmbitos são verdadeiros ninhos de ratos. Você sujeita funcionários de carreira que passaram por concurso, que se especializaram, que trabalham há 30 anos no mesmo lugar, conhecem aquele trabalho como nunca. E a cada 4 anos é colocado alguém lá para dar ordem nele. Gente que não se sabe de onde veio. São os famosos cargos de confiança, os DAS. O Brasil tem pouco funcionário público. O Brasil tem pouco forças armadas. O Brasil tem pouca polícia. O Brasil tem muito nomeado, tem muito apaniguado, tem muita gente indicada, tem muita gente chupando nas tetas do governo. Vereadores, Câmara de Vereadores, nossos municípios estão todos falidos, todos eles sem exceção, de norte a sul, de leste a oeste, 5.700 municípios praticamente falidos. Se tiver algum que não está falido, deve dar para encher uma Kombi, ou então uma Towner, aquele pãozinho de forma antigo que botaram 4 rodas e falaram que era um carro. Só isso. O resto, todo mundo falido. E a tendência é um buraco cada vez maior, porque a promiscuidade entre o financismo e a coisa pública,
O Estado, dono do dinheiro, emissor do dinheiro, cria a inflação porque não tem controle sobre o sistema, salvo quando você tem uma dependência estrangeira muito grande, como é o caso da Venezuela hoje. A inflação da Venezuela é residual, pagando o preço de não ter uma industrialização. E o Brasil caminha a passos largos para a desindustrialização total. E é nisso que eu vou falar hoje. Lulinha, Paz e Amor, hoje foi objeto do meu Facebook, porque enquanto isso, eu pensei direito e falei assim, quando eu tiver liberado lá no Facebook, eu fico liberado uns 5 dias por mês, mais ou menos, daqui a pouquinho eu pego mais 30 dias, eu já peguei 10 punições de 30 dias esse ano, a 11ª deve estar chegando, mas eu vou publicar lá. E é sobre isso que eu vou falar no pacote principal aqui. É isso que eu vou falar com o pacote principal. É sobre esse Fla-Flu, sobre essa situação e sobre a vergonhosa passagem de Lula pela Europa. Só ficou bonito para os petistas, os petenazes e a turma da Boquinha. Fora isso aí, foi uma passagem vergonhosa. Mas antes de entrar no assunto principal, deixa eu discorrer um pouquinho mais sobre o papel do Estado. Esse papel do Estado, que é tão equivocado e que nos levou nesse buraco onde nós temos esse ente federativo, que é o doente federativo, né? Que nós criamos com os vereadores, que utopicamente, obedecendo àquela máxima lá de Montesquieu, que já morreu há 300 anos, não foi 300, mas foi quase isso, pelo menos 220, ou quase isso também. Mas deve ter mais do que isso. Não estou aqui para saber de Montesquieu, não. Criou aquela utopia da divisão de poderes, aquela história, e isso daí não existe na prática. O que existe é um poder central que tem que ser apoiado pelo povo. Como o Diego Pautasso, quando veio aqui, falou sobre a filosofia chinesa, dizendo que os chineses, o Partido Comunista, quem está no poder na China, quem transformou a China de uma nação escrava, em 1949, vindo de 110 anos de dominação, destruição, guerra, vergonha, roubo, mortes, assassinatos, milhões e milhões de chineses sucumbiram. O Diego Pautasso fala que o lema deles é um só: quem nos colocou no poder foi Deus, e quem nos tira é o povo. Então é exatamente isso. O grande poder, o poder que emana do povo, tem que ser aquele poder que satisfaça a maioria absoluta. É isso que é democracia. Não é meia dúzia de opositores querendo boquinha, querendo a democracia para se servir dela, que vão servir de exemplo de nada. E agora sim, agora eu entro no principal dessa história. Lula vai para a Europa fazer um passeio com a sua Janja. Que apelido feio da porra, meu Deus do céu. Já não basta Lula e Janja. Será que ela não tem nome? Não sei qual é o nome. Mas, porra, Dona Marisa me dava um ar de solenidade, de dignidade, de primeira-dama. Imagina a primeira-dama chamada Janja. Isso é nome. Isso é nome. Pelo amor de Deus. Eu acho que é o seguinte, né? A esposa do cara lá não basta ser séria, né? Tem que parecer séria. Tem certas coisas, os petistas babam, se derretem, principalmente aqueles que estão com pires na mão, estão já secando ao sol. Tem até um tango argentino que fala sobre isso. Esqueci como é que... Verás que tudo é mentira, verás que nada é amor, que al mundo nada lhe importa, ira... Quando Rafael los tamancos que te haga morfar. Morfar é comer. Então é o seguinte, quando a situação está no top, realmente qualquer coisa serve. Qualquer jacaré é tronco. E hoje, como eu falei, fiz 2 publicações sobre isso, porque é vergonhoso ver alguém, um ex-presidente do Brasil de 2 mandatos, que colocou o partido dele com 4 mandatos seguidos, teve a chance de mudar o Brasil de verdade. E a mudança que nós tivemos no Brasil foi o quê? A tomada de 3 pinos. O Lula fez o Bolsa Família. Olha só, Bolsa Família
é ajuda. Ajuda que eu bati palmas quando veio. Foi um processo mais limpo, mais higiênico do que as famosas cestas básicas vergonhosas do FHC. Vocês não lembram, não? O FHC dava cesta básica, era considerada a fila da vergonha. As pessoas passavam de carro e ficavam olhando aquele bando de miseráveis. Isso quando não eram miseráveis e outros oportunistas, que pegavam as coisas dali, faziam 10, 20 cadastros, porque quem distribuía as cestas básicas eram os comitês do PSDB na cidade. Assim como também alguns vendiam vagas para a Polícia Federal por 30 mil ou 50 mil dólares. Mas isso é outra história. Isso a gente conta depois numa live exclusiva. Como é que eram vendidos as vagas do grande concurso da Polícia Federal. Mas isso a gente fala em outra hora. Então, ótimo. Aquilo é uma ajuda emergencial. A ajuda emergencial deve ser durante a emergência. Peixe, 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 peixe. E daqui a pouquinho você tem que comprar umas varas, pegar uns professores de pescaria e ensinar todo mundo a pescar. Criar um sistema autossustentável. O Brasil não era autossustentável, nem foi. O Brasil foi atacado por ratos e atacado por ratos internos. Hoje, inclusive, já vi aparecer na mídia alternativa, lá no DCM ou 24, uma dessas porcaria, aquele tal de Conde Fracassado lá, não sei o quê. Apareceu quem? Dilma, falando de comissão da verdade. Deve ser para fazer contraponto com Sérgio Moro, porque ela e Sérgio Moro servem ao mesmo patrão, ao mesmo dono. Tá? E o Lula parece que não está muito longe disso. Lula vai para a Europa, tá? Para fazer discurso entreguista, dizer que vai chamar a Alemanha para tomar conta das nossas florestas. A Alemanha entende muito. A Alemanha, que eu saiba, entende de derrubar floresta. Porque a Europa destruiu 95% ou mais de toda a sua vegetação. Tudo deles. Fizeram isso em nome do progresso ou então para se esconder do frio. Uma das profissões mais rentáveis da Idade Média era o lenheiro. Era o cara que vendia lenha, que cortava as florestas, as matas em volta, botava para secar e vinha vender lenha. Era um dos grandes negócios. Foi assim que eles conseguiram a Revolução Industrial, porque lá, quando inventaram o motor a vapor, aquilo ali era aquecido com água, e a água vinha com lenha ou carvão mineral. Tudo uma maravilha. Então, eles entendem muito. A França, então, daquele estúpido, daquele bosta, daquele Macron, aquilo ali, a França devastou todas as suas florestas nativas. Todo mundo. Portugal e Espanha não devastaram tanto porque não tinham mesmo, né? Não tem tanto, não. A parte de baixo da Espanha, a parte sul da Espanha é bem desértica. Mas na chamada Europa, que o Lula foi lá se curvar e falar assim: pode deixar que quando eu for governo, vocês vão mandar no Brasil. Vocês vão fazer tudo, porque o mundo não é mais o que era. O mundo mudou. O mundo mudou. O mundo mudou, realmente. O mundo mudou. Tem muito imbecil no mundo para você continuar enganando. Você até me enganou durante algum tempo, mas não dá mais para me enganar. Pelo amor de Deus. Bicho, muda esse discurso. Esse discurso só agrada petista e petenazi que está doido para o governo Bolsonaro acabar. Mas não é para acabar porque eles vão moralizar aquilo, não. Não! É porque essas boquinhas que eles estão dizendo que estão sendo ocupadas por militares, é eles que querem. É eles que querem. Eles denunciam os bolsonaristas, que são um bando de entreguistas, um bando de bostas. Estou aqui protegendo eles, não. Mas eles ocupam os cargos que antes eram ocupados por petistas, por nulidades, por gente ligada a sindicato. Eu já falei, a primeira semana que o Lula assumiu o governo federal, o Sindipetro de Macaé, o Sindipetro NF de Macaé, eu boto o dedo, falo onde é, o Sindipetro NF, ficou às moscas, porque todo mundo foi para Brasília descolar uma boca, descolar uma indicação, um QI. Foi todo mundo atrás. Como falo sempre, a luta não é pelo Brasil, é por Brasília. Não há nada de genuíno nisso. E apareceram alguns idiotas para dizer que eu sou de direita. Bicho, eu sou de direita. Se eu sou de direita, o Lula é de quê? O Lula é da onde? O Lula é tão comunista, tão de esquerda quanto Margaret Thatcher e quanto Ronald Reagan. Ele está no mesmo nível.
Ele é tão de esquerda quanto ele. Você quer um candidato de esquerda? Vá procurar em algum lugar. Não é no Lula, não. Como acusar o Ciro. O Ciro foi para Paris, o Ciro vai para onde quiser. O Lula está lá agora na Bélgica, todo igual um deslumbrado, igual um boboca, um cara que viajou pela Estela Barros lá com a mulher, parece funcionário público corrupto que faz a primeira viagem para a Europa. Olha, deslumbrado, olha, estamos aqui a história está aqui, história sim. Ele mostrou a história da Bélgica. Poderia mostrar a história mesmo, Lula. Você gosta de história? Então é o seguinte, pergunta aí na Bélgica sobre a história do rei Leopoldo, que foi considerado mais sanguinário que Hitler. O que ele fez no Congo? O que ele fez na África? O que a Bélgica fez lá? Pergunta aí quem é o maior produtor de minas pessoais do mundo, aquela que dilacera as pernas do cidadão e transforma ele pior do que num morto, porque ele se transforma num peso, porque a mina terrestre, a chamada mina terrestre antipessoal, ela é feita de uma forma maquiavélica. Existe um produto, existe uma engenharia de destruição por trás dela. Você não quer que o cara morra, porque, não sei se vocês sabem, tá? Mas a estratégia militar diz que você ferir um homem dos seus adversários é melhor do que matar. Porque quando você mata, quando você elimina, aquele morto fica para trás. Mas quando um ferido fica para trás, ele normalmente demanda mais um ou dois homens. Então, ferir é melhor do que matar no campo de guerra. Olha como é que a estratégia de guerra é maquiavélica. Como é que são as coisas. E aquele país que exala história, como o Lula disse, exala história podre, pútrida, fedida, fétida. A Bélgica tem muito que acertar com o mundo. Muito. Tem um passivo muito grande. Essa daí que é a Bélgica. Como eu falei, os criadores, maiores produtores de minas antipessoais. Aquela que destrói as pernas do cidadão e ele vira um pária. Normalmente aonde? Foi no Sudeste Asiático e na África, onde o cara sem perna, o cara sem poder labutar, sem trabalhar, é um ninguém. Vai morrer a míngua, a miséria, ou vai carregar a sua prole inteira. É para isso que foi criado isso aí. É essa a história, Lula. Você não gosta de história? Cadê os petistas que gostam de história, que se jactam de ser historiadores, que vivem atrás de concurso mandrake para virar professor universitário pela janela? Concurso que já vem com a cara dele estampada. Concurso para uma vaga, duas vagas, já pré-escolhida entre identitários. Bato, sim, bato. A Universidade Pública Brasileira tem que ser implodida. Ela não tem que acabar, ela tem que ser reconstruída. Mas voltando aí, o que nós tivemos foi um espetáculo de vergonha, de entreguismo. Um sujeito que vai para aqui e para lá, como pseudo-líder das pesquisas, e vai para lá passear e fazer discursos entreguistas. Meu amigo Macron não é amigo de ninguém, Macron é um lixo. A Amazônia é nossa. A Europa não tem nem poder moral, nem ético, não tem nem nada para cuidar de floresta nenhuma. Eles têm sim, de explorar povos, de destruir civilizações, de escravizar os outros, de tirar até o último centavo de todos eles. Eu sempre falei, não é que Portugal ou Espanha não tivessem explorado a América Latina. Eu falei isso outro dia e as pessoas pegam tudo ao pé da letra. Mas foram os que menos exploraram o nosso continente ibero-americano. Porque eles trocaram. Colocaram a gente aqui. Hoje eu digo que sou brasileiro e eu sou europeu. Eu tenho cidadania europeia. Quando eu falo, quando eu brigo, quando eu chamo a atenção disso aí, eu faço por empatia. Eu faço por empatia. Tá? Porque eu tenho cidadania europeia. A maioria dos brasileiros não tem. Ou então tem gente aí cavando um tataravô, tirando da sepultura e procurando lá justificar para ver se consegue pegar um passaporte, pelo menos da Itália lá, principalmente que está clamando por gente, que a Itália está desaparecendo, né? Crescimento vegetativo negativo. Cada vez mais velhos nessa Covid, então, o que foi um absurdo. Por quê? Porque é a população mais velha da Europa, sem dúvida alguma. Agora, toda a população lá está envelhecendo. Aí vai o Lula para lá de calças arriadas, em vez de ir para lá como um cara altivo, como dono da situação, não. Vai para lá para se humilhar, para rastejar,
para mostrar que somos subservientes. O mundo não é mais o que era, as fronteiras, o mundo está mais do que nunca. As fronteiras estão bem delimitadas. O que ele tinha que lutar era pela bomba atômica, lutar por autonomia, tá? Lutar para sermos uma nação soberana, para voltarmos a ter 30% de PIB industrial, como tínhamos em 1976, e hoje temos 7%, e caindo. O que nós temos aqui muito é pirâmide, é Bitcoin, é Bovespa, é isso daí. E o resto trabalho informal, é Uber, é iFood, é IceFood, é todo mundo fudido. Quem trabalha tem que pagar imposto. E quem trabalha não paga imposto de renda aqui, é tomado. Porque pagar imposto de renda é você declarar no final do ano e pagar. Quando você tem o seu rendimento retido na fonte, você não paga, você é tomado. Aí depois você erra uma vírgula, vão lá e te perseguem, e te multam, e te tratam como ladrão, enquanto outros pilantras, outros apaniguados, outros ligados à esquerda, à direita, a todo mundo aí, simplesmente passa batido. Porque fora dessa cortina de esquerda e direita, todos eles mamam da mesma teta, da mesma vaca. Aquele touro dourado tem maminha para todo mundo. Tem uma bancada de maminha do lado esquerdo e outra do lado direito. Papel vergonhoso do Lula, vergonhoso, vergonhoso. Eu, pelo menos, não estou à venda. Se ele quiser, que ele venda vocês. Quem quiser ser vendido, ótimo, para lá. Porque o novo mercado de tudo isso aí é fazer da Iberoamérica a nova África. E a gente continuar sustentando aqueles vagabundos da Europa, que querem viver de história. Aquele museu. Museu você vai uma vez na vida e não precisa voltar. É diferente de praia ou mata, onde dá vontade de voltar toda semana. A diferença é essa. E nós não faturamos nada em turismo. Quem fatura em turismo é a Europa, que tem aqueles museus nauseabundos para você passar uma vez, viu, tá bom. Volta depois de 10 anos e vê. Beleza é a nossa aqui, a natural. Aqui eles não têm, porque a deles eles destruíram, acabaram com toda. E agora querem explorar a gente. E para isso, simplesmente tentam eleger bonecos aqui. O Lula pode ser incluído nesse momento, nessa seara, a não ser que ele mude de posição. Aguardamos a mudança. Até lá, deixando aqui para avisar vocês, domingo, grande live, vou confirmar com Felipe Quintas, professor Carrasco, para a gente mostrar a deterioração total da sociedade americana, o que está ocorrendo em tempo real. Quase mais de 30 milhões, 40 milhões de habitantes de lá são mexicanos. Então o professor Carrasco sabe o que fala. De repente eu vou chamar ele está sabendo aqui agora, ouvindo, né? O Rogério também, para a gente participar disso aí. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer.